Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui sobre a parábola das 10 virgens de Mateus 25, que um rapaz aqui pediu, acho que foi o Beto de Yeshua, é o nome dele. Tem pessoas aí comentando, né, que eu tô fazendo muitos vídeos, né? É porque, pessoal, eu tô ficando agora numa fase mais corrida. Às vezes eu tenho que ir pra Morato, lá onde eu tô tentando melhorar um lugarzinho lá que eu adquiri e tal, fazendo algumas melhorias. Então lá é mais difícil de eu fazer vídeo. Que nem final de semana passado agora, eu fiquei lá sem energia elétrica nem nada. Então quando eu tô aqui em São Paulo, eu aproveito para adiantar alguns assuntos, alguns temas. É até bom que me ajuda, né? Quem sabe aumenta um pouquinho o AdSense aqui do YouTube. Aliás, quem quiser comentar, dar um like aí, compartilhar, colaborar, também será bem-vindo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade do canal. Então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre a parábola das 10 virgens, tá? De Mateus 25, onde Jesus fala, né, que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, né, que pegaram suas lâmpadas para encontrar o esposo. 5 foram prudentes, pegaram azeite para a lâmpada, e 5 foram loucas, né, não pegaram azeite. Aí chegou o esposo, aquelas que não pegaram azeite foram comprar atrasado, aí a porta se fechou e o esposo fez as bodas só com aquelas que tiveram azeite, tá bom? O que simboliza essa parábola das 10 virgens? Vamos analisar primeiro algumas coisas. Na Bíblia, uma aliança, né, ou um pacto, é que nem um casamento. Isso aqui eu já mostrei em outros vídeos. Pois é uma aliança entre Deus, que está no céu, e os homens que estão na terra, como se fosse um casamento. No Velho Testamento, Deus era o esposo e Israel era a noiva. Eu peguei aqui só 3 referências para mostrar para vocês. Aqui, ó. Jeremias. Eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e em vossos dias a voz de gozo e voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. O que Jeremias está falando? Que ele ia cessar a aliança. Isaías, porque como o jovem se casa com a virgem, assim os seus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Porque Israel era noiva e Deus era o noivo. Isaías, ó. Porque me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna, como um turbante sacerdotal, e como a noiva que enfeita as suas joias. Aqui ele está falando de Israel como noiva de Deus. Outra de Isaías, ó, porque o teu Criador é o teu marido. Marido, que é uma aliança, é um pacto. Inclusive o termo marido, né, Baal, aliás, inclusive o termo Baal, que não é mais o mesmo aqui de Isaías, ele também significa marido e senhor. Então Deus era o senhor, o marido, e Israel era a esposa, a noiva. E no entendimento dos autores do Novo Testamento, só para deixar claro isso, tá, que eu estou analisando aqui de acordo com a ótica neotestamentária, que é uma exegese, Jesus veio fazer uma nova aliança, que já tinha aliança lá com os judeus. Ele veio fazer uma nova aliança dentro desse entendimento, cumprindo um oráculo de Jeremias. Só que Jeremias disse que essa nova aliança seria com as duas casas, a casa de Israel e de Judá. Aqui, ó, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, as duas casas, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Viu como desposado, casamento sempre é uma simbologia de aliança? Então essa nova aliança seria com a casa de Israel e de Judá, e os autores do Novo Testamento entendem que Jesus veio fazer essa nova aliança. O reino de Israel era formado por 12 tribos, né, os 12 filhos de Jacó. E depois foi dividido em 2 reinos, todo mundo sabe disso, o reino do norte, onde ficaram 10 tribos, e o reino do sul, onde ficou 2 tribos. Basicamente isso, tá bom? Esse era o reino de Israel, 12 tribos. O reino do norte e suas 10 tribos foram dispersadas pelos assírios, e o reino do sul com as suas 2 tribos pelos babilônicos, foi a diáspora dos judeus. Quando os judeus retornaram, a tribo que predominou em número de membros foi a tribo de Judá, e depois seguida por Benjamim, que era a maioria, mas a maioria era da tribo de Judá. Daí vem o nome popular que a gente chama de judeus, mesmo quem é de outra tribo, tem uma origem de outra tribo, porque a maioria era a tribo de Judá. Apesar de membros das outras tribos também terem retornado, que nem a gente vê lá, por exemplo, na profecia de Ana, lá em Lucas, né, no comecinho de Lucas, ela era de outra tribo, acho que é Neftali, muitos judeus dispersos ficaram em outros lugares. Alguns ficaram na Babilônia, outros foram para a Grécia, Roma, Egito, etc. E daí surgiu o mito das tribos perdidas, desses judeus que não voltaram para Israel. Jesus, segundo o Novo Testamento, ele faz sua pregação ali na região da Judéia, na Galileia, vai para Jerusalém, volta, tudo ali em torno da Judéia. Mas ele entende que se a nova aliança ali, que nem falou Jeremias, seria com as duas casas, a casa de Israel e de Judá, ele teria que atingir também, né, através da sua pregação, esses judeus que não voltaram, os judeus da diáspora, as chamadas ovelhas perdidas da casa de Israel.
Tanto que ele fala aqui, ó: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É esses judeus que estavam em outros lugares. Ó, aqui ele é ordenando aos discípulos, ó: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram os judeus dessas 10 tribos que estavam dispersos em outros lugares. João 10: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, aqui da Judeia. Mas ele também queria atingir essas ovelhas, essas 10 tribos perdidas. Tá bom? Então Jesus prega uma nova aliança na Judeia. Ali quando ele está pregando aqueles 3 anos e meio, fazendo milagres, cura. Basicamente ali para quem estava na Judeia, que era de Judá, a maioria, e Benjamim. Mas aí ele ordena aos seus apóstolos que preguem aos judeus da diáspora, ou seja, os judeus dessas 10 tribos que não voltaram. Não que eles não tenham voltado, porque até o Novo Testamento menciona que eles voltaram, mas a maioria ficou nesses outros lugares. As ovelhas perdidas, para depois que todos recebessem a palavra, ele poder finalizar a aliança, né, as bodas, o casamento. Ó, depois que vocês forem as ovelhas perdidas da casa de Israel, aí eu volto e nós vamos fazer a nova aliança, um novo casamento, uma boda. Então as 10 virgens ali da parábola das 10 virgens, o número simbólico de 10, simboliza essas 10 tribos perdidas, que estavam dispersas. Virgem, no caso, é um simbolismo de quem não se contaminou com idolatria. Assim como uma aliança e um casamento é a mesma coisa, então virgem é uma mulher que não seguiu outros deuses, ou seja, ela manteve-se fiel ao marido. Que nem diz aqui, ó: coisa mil horrenda fez a virgem de Israel, em Jeremias. Ou aqui em Ezequiel, ó: foste como uma mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. Porque quando Israel começou a cultuar outros deuses, ela adulterou com esses deuses. Tudo dentro do mesmo simbolismo. E o azeite dessas virgens simboliza unção. Azeite é uma coisa que é usada na Bíblia para simbolizar unção, né? Algo espiritual. Então os apóstolos pregariam na diáspora aos judeus que se mantiveram fiéis, ou seja, as 10 virgens. Os que ouvissem e se mantivessem fiéis a Deus estariam ungidos com azeite. Os que não ouvissem não estariam prontos para a boda do Cordeiro, isto é, o casamento. E essa boda do Cordeiro a gente vê que ela acontece quando Jesus retorna. A gente vê o cumprimento aqui no Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, a nova aliança. E já a sua esposa, ou seja, aquelas pessoas que se aprontaram, né, para as virgens, né, que se aprontaram e se ungiram, né, evitando pecado, mal, essas coisas para recebê-lo, se aprontou. Então basicamente isso, essas 10 virgens aqui da parábola, na verdade são 10, é uma referência simbólica das 10 tribos perdidas. As prudentes são as que ouviram as palavras e se santificaram, né, com azeite, ou seja, evitando pecado, mal, etc., ouvindo o que os apóstolos pregaram. E as loucas são as que não fizeram isso, ou rejeitaram a palavra, ou não se prepararam. Tá bom, pessoal? Paz a todos.